Pessoal, então, ó, nesse bimestre a gente continua falando das plantas, agora a gente vai falar um pouquinho dos tecidos que compõem as plantas. Assim como a gente falou lá dos tecidos que compõem os animais, né, as plantas também têm tecidos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a histologia vegetal hoje, né? Então, histologia vegetal é o estudo dos tecidos que compõem os vegetais, né? Então, a gente vai estudar qual é a formação e a constituição desses tecidos que formam as plantas, né? Então, normalmente, tecido é um agrupamento de célula que executam uma função específica. Lembra lá? Então, ó, o agrupamento de células forma tecido, agrupamento de tecidos formam órgãos, né? Então, primeiro a gente vai estudar os tecidos, agrupamentos de células com funções semelhantes, né? Quais tecidos tem o vegetal? Então, aqui ó, nós temos um resuminho dos tecidos que compõem o vegetal. Meristemas, que são tecidos de crescimento, parênquimas, que são tecidos de preenchimento, colênquima e esclerênquima, tecido de sustentação, floema e xilema, de condução, epiderme e periderme, que é de revestimento. O primeiro tecido é o tecido meristemático, tá? Planta tem uma série de tecidos que não são vivas, então prestem sempre bastante atenção nesse detalhe, qual é o tecido vivo e qual que não é vivo, tá? O primeiro tecido é o tecido meristemático. O tecido meristemático ele é responsável pelo crescimento da planta, tá? Então, o meristema ele é um tecido vivo, tá? Ele é responsável pelo crescimento, pela multiplicação das células, e aí então a planta ela consegue crescer, tá? Ela é uma espécie de célula-tronco, então a gente diz que ela é pluripotente, tá? Então, célula-tronco, assim como a célula-tronco humano que nós falamos ali, as células meristemáticas, elas são pluripotentes, significa que ela tem capacidade de formar praticamente todas as partes do vegetal, tá? Então, como ela é pluripotente, ela é uma célula indiferenciada. Ela vai sofrer diferenciação para formar um tecido específico, tá? Essa célula, então, ela tem um formato mais alongado, né, com núcleo volumoso, e a grande característica dela é a capacidade de replicação, de fazer cópias dela mesma, de multiplicação, na verdade, né? De fazer cópias e produzir outras células idênticas. Esse meristema, então, ele ajuda o crescimento da planta. Ele vai produzindo esse número de células, as células acumulando, elas conseguem fazer o alongamento do vegetal, né? Diferente dos animais, as plantas elas têm um crescimento contínuo, não tem aquele momento de parada que os animais têm. Chega um momento que ele para de crescer. O crescimento da planta ele é sempre contínuo. E isso graças ao tecido meristemático, que é um tecido vivo, né? Então nós temos, ó, aqui vocês veem o crescimento da raiz, o crescimento do caule. Então tudo isso é feito pelo meristema. Até o meristema sofrer um processo de diferenciação para formar os outros tecidos que compõem a planta. Então, ó, onde que vai ter esse meristema? Normalmente o meristema está no ápice, por isso a gente chama então de meristema apical. O meristema apical, ele promove o crescimento vertical. Está lá em cima da planta e a planta vai então crescendo através da divisão celular que está no ápice. Então, se vocês observarem a batata é cheia de pontinho preto, né? Aquilo ali são meristemas, né, que promovem o crescimento. Dali, aquilo ali é uma gema que a gente chama. E aquilo ali, então, pode brotar, então, uma nova planta. Observem aqui, ó, o meristema, ele dá origem a diversos outros tecidos. Ó, aqui nós temos o procâmbio, a protoderme, tá? Todos eles, então, originários do meristema apical, tá? A protoderme dá origem à epiderme e a periderme, que é tecido de revestimento. O procâmbio dá origem ao xilema e floema, tecido de condução, e o meristema fundamental que vai dar origem aos sistemas de sustentação e preenchimento, que é o parênquima, colênquima e esclerênquima. Ó, aqui mostra os tipos de meristemas, então, ali, ó. O meristema primário apical, que é o que está no ápice, sempre na pontinha superior lá, né? Ou na ponta da raiz também. Na ponta da raiz, no final da raiz também é meristema apical, o ápice da raiz, né? Então, aqui, ó, esse meristema apical, então, aqui está no caule, aqui está na raiz. No caso das gimnospermas e das angiospermas, só as duas, tá?
eles apresentam um crescimento chamado de secundário, tá? Que depois de um certo tempo, ele começa a engrossar o caule começa a crescer em espessura, não só em comprimento. E aí, então, a gente diz que é um crescimento chamado de secundário. E esse crescimento, olha, é uma palavrinha diferente, que vocês não tinham usado ainda em biologia. O meristema, ele sofre uma desdiferenciação, tá? Ou seja, o meristema primário, ele sofreu uma diferenciação nos tecidos primários, e para sofrer o crescimento secundário, esse meristema sofre uma desdiferenciação, ou seja, ele volta a ser o meristema original, para depois, então, ele formar o tecido secundário. Tá? Assim, sofrendo uma desdiferenciação, ele consegue fazer o crescimento em espessura, tá? Desdiferenciação existe, tá, gente? Ó, então, esse crescimento ele vai dar origem ao filogênio e ao câmbio. Filogênio, então, vai dar origem ao subepiderme, o câmbio aos tecidos de condução secundários, que é o xilema e o floema. Condução, gente, fazendo analogia aí com o nosso corpo, o tecido de condução é igual a artéria e veia, tá? Que conduz o sangue. No caso aqui, ele vai conduzir seiva elaborada. Então, para vocês terem uma noção, ó, então nós temos os meristemas, que vão formar os tecidos fundamentais, né? E aí nós temos o meristema formando no crescimento primário a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio, que vai dar origem, então, aos tecidos primários, a epidermes, parênquimas, esclerênquimas e colênquimas, xilema, floema e o câmbio primário. Isso sofre uma desdiferenciação e vai formar tudo meristema secundário. Esse meristema secundário, depois de desdiferenciado, se diferencia de novo, formando, então, os tecidos secundários. Então, começar lá pelo parênquima. O parênquima, ele é um tecido de preenchimento, né? Ele é um tecido vivo, tá? Esse parênquima, existem vários tipos dele. A principal função dele é preenchimento de espaço, tá? Além de preencher espaço, ele também armazena substância. Ele também funciona como reserva de substâncias, tá? E ele também pode fazer fotossíntese. O meristema, o parênquima, ele é encontrado em todos os órgãos da planta. Todos os órgãos têm parênquima, tá? Tem tipos diferentes de parênquimas, tá? Tem o parênquima de preenchimento, que ele vai estar preenchendo, como o nome já sugere, né? Ele vai estar preenchendo espaço entre os tecidos. Então, na folha, por exemplo, ó, entre o floema, o xilema e a epiderme, nós temos um espaço de preenchimento que é preenchido, então, pelo parênquima de preenchimento. O parênquima clorofiliano, olha o nome, clorofila. Clorofila tem tudo a ver com fotossíntese. Então, o parênquima clorofiliano, ele tem uma quantidade grande de cloroplastos. Com isso, então, a função dele é fazer fotossíntese, né? Onde ele é encontrado, então, no meio da folha ali, ó, né? Local chamado de mesófilo foliar. Então, ó, parênquima clorofiliano, responsável, então, pela fotossíntese, é onde tem o cloroplasto que vai fazer fotossíntese. Parênquima de reserva, o nome já conta, ele faz reserva de alguma coisa, ele armazena alguma coisa, né? No caso da planta, normalmente a fonte de reserva dela é amido. Então, a planta normalmente armazena amido. É o caso da batata, da mandioca, da beterraba, da cenoura, de uma série de outros vegetais aí que vocês conhecem, que são reservas da planta. Então, isso é uma reserva de amido, é um carboidrato de reserva. No caso das sementes, semente armazena óleo, tá? Então, normalmente a semente, as substâncias de armazenamento dela é oleaginosa. Em geral, a planta é carboidrato. Também tem os parênquimas que reservam água e tem aqueles que reservam ar. Tem que tomar cuidado, porque muita gente liga o parênquima de reserva de água a plantas aquáticas. E não é bem assim. Imagina uma planta aquática, para que ela precisa de água armazenada? Tem um monte ao redor, né? Uma planta que armazena água é uma planta que não tem água com facilidade. Então, parênquima aquífero é para plantas que sofrem escassez de água. Um cacto, por exemplo, tá? Parênquima aerífero é para aquelas plantas que sofrem com a escassez de gases, aquelas que estão dentro da água, tá? Então, o aguapé, por exemplo, precisa de parênquimas aeríferos. Tá? Na verdade, não é nem escassez, na verdade é que esse ar, ele ajuda ele a boiar.
Porque quando ele faz essa reserva de bolhas de ar ali, ajuda então a planta a ficar na superfície, funciona como uma espécie de boia, tá? Já o cacto, ele é escassez mesmo, não tem o que fazer. O cacto, como chove raramente na região onde ele é comum, então ele armazena água no caule na forma de parênquimas aquíferos. Colênquima. Colênquima agora é um tecido de sustentação, também vivo, tá? Então até agora a gente não falou de tecido vivo, ó. Então colênquima é um tecido vivo de sustentação. Como ele é vivo, ele é flexível, tá? Ele dá para dobrar e voltar ali, aquela coisinha do galinho verde ali, sabe? Ele consegue, então, ter uma certa flexibilidade, tá? Promove resistência e sustentação da planta. É uma parede bastante espessa, ele está logo abaixo da epiderme. Então, logo depois ali daquela parte, aquela casquinha do caule, já está ali o colênquima. Ele aparece aqui para vocês, ó, com esse reforço ali ao redor, tá? Lembrando que planta, uma característica comum dela é que as células têm parede celular, né? E aí acaba dando maior sustentação a essa célula. Logo abaixo do colênquima vem o esclerênquima. Esclerênquima é tecido morto, tá? É um tecido, então, como ele é morto, ele não tem essa flexibilidade, ele é bem rígido, tá? Ele dá, então, sustentação e proteção. Essa célula é impregnada de lignina. Essa lignina, ela faz uma impermeabilização, com isso ela mata a célula também, tá? Essa impermeabilização vai impedir trocas, matando a célula, só que também torna ela mais resistente, que é o que a gente chama de lenho, né? A parte reforçada ali do caule. Ela vai, então, promover a sustentação sem tanta flexibilidade quanto o colênquima. Aqui, ó, ele mostra, então, algumas fibras esclerenquimáticas para vocês. Ali o linho, a piaçaba, a ráfia, a juta, o sisal. Né? São todas fibras esclerênquimas, são muito resistentes. Né? Então, elas conseguem servir para a confecção de vassouras, de escovas, justamente por serem fibras extremamente resistentes. O esclerênquima, então, ó, ele pode ser encontrado isolado ou em grupo. Né? Em grupo, então, ele está associado a células parênquimáticas, como o da pera, por exemplo. E nós temos os tecidos de revestimento, que é o caso da epiderme. A epiderme, então, nós temos ela tanto no tecido primário quanto no tecido secundário. Né? A função dela é fazer o revestimento da planta, só que não só da planta, também dos órgãos que essa planta produz. Né? Todos os órgãos que ela produz. Como o caule, como a raiz, as folhas, o fruto, as flores, as sementes, todas elas têm esse revestimento da epiderme, né? Normalmente é uma camada única, tá? Não são várias camadas de tecido, é uma camada única. Aparece aqui para vocês, ó. A epiderme organizada numa camada única. Algumas acima da epiderme tem cutícula. O que é essa cutícula? É um revestimento impermeabilizante, ajuda a planta a economizar. Vocês já devem economizar água, tá? Vocês já devem ter reparado algumas plantas que elas têm uma folha bem brilhosa, né? Normalmente aquelas plantas bem brilhosas, elas apresentam uma cutícula bem grossinha, tá? Quanto mais brilhosa, maior a impermeabilização pela cutícula e mais difícil é dessa planta perder água. Ajuda bastante em plantas do cerrado, por exemplo, né? Em que apresentam uma escassez hídrica maior. Os estômatos são aberturas, vocês veem aqui, ó, na parte da folha, essa abertura do estômato, que ele faz essas trocas gasosas. Os estômatos, eles permitem fazer trocas gasosas nas folhas. Os tricomas, eles ajudam, então, na retenção da água e na proteção. São estruturas que lembram pelos, né? Os hidatódios, eles auxiliam na glutação, que é aquela aguinha que corre de manhãzinha na folha ali. E as glândulas, elas ajudam na atração de polinizadores e na proteção. Aqui para vocês verem cada um. Então, as cutículas é uma camada impermeabilizante, né? É uma camada normalmente de origem lipídica, é uma cera que impermeabiliza essa folha. Os estômatos são células que auxiliam no controle da quantidade de água ali e dos gases para fazer fotossíntese. Então, composta sempre por duas células guardas e um ostíolo no meio.
essas duas células guardas, quando elas se abrem, os gases passam bem nessa aberturinha do meio, pelo estilo ali. Quando essas células guardas se fecham, os gases não conseguem mais entrar nem sair. Sai normalmente vapor de água por aí e oxigênio. Entra gás carbônico. Algumas outras adaptações, os tricomas, que são aqueles pelos que controlam a perda de água. Algumas plantas, o boldo, por exemplo, a folha do boldo, né, bem peludinha, você vai ver bastante tricoma nela, né? Ajuda a reduzir a perda de água. Os hidatódios, eles ajudam a eliminar o excesso de água. Então, formando essas gotículas que vocês veem aí, ajudando a eliminar essas gotículas do excesso de água que ficou parado na folha, por exemplo. E as glândulas... Alguém quer perguntar alguma coisa? E as glândulas, elas liberam cheiros, aromas, que é uma forma de atrair, então, os polinizadores para aquela planta. A epiderme, ela também é um tecido vivo, né? Ela possui esses pelos que ajudam a absorver nas raízes, então ela aumenta a superfície de contato da água com sais minerais através de suas raízes. Então, esses pelos aqui, eles ajudam a aumentar a capacidade de absorção da água através das raízes. Aqui, algumas especializações ainda dos vegetais, né? Então, a periderme é um tecido presente só nas gímenos, nas angiospermas. E aí, essa periderme, ela tem 3 camadas: o felogênio, a feloderme e o suber. Por que só tem nesses grupos, nas gimnospermas e nas angiospermas? A periderme, ela faz parte do crescimento secundário da planta. Né? Sendo assim, se ela faz parte do crescimento secundário, a periderme ela só vai estar presente em quem tem crescimento secundário, que é, no caso, as gimnospermas e as angiospermas. Ali vocês veem que das angiospermas só as dicotiledôneas que tem. Vamos lembrar lá, então, o que é uma dicotiledônia e uma monocotiledônia? Uma monocotiledônia é aquela planta que apresenta um único cotilédone ao redor da semente. É o caso do milho. Lembra que tem a semente do milho envolto por uma capa amarela? Então, aquilo ali é um único cotilédone. Tá? No caso do feijão, o feijão, vocês veem que a sementinha dele dá para dividir em 2 partes com facilidade ali, né? Então, a sementinha do feijão, ela tem 2 cotilédones, 2 folhas modificadas com função de nutrir o embrião. Então, nós temos uma dicotiledônia. Monocotiledônia quando tem um cotilédone, que é uma folha modificada para alimentar o embrião, e uma dicotiledônia quando tem 2 cotilédones, 2 folhas modificadas para nutrir o embrião. Feijão é uma dicotiledônia, a soja é uma dicotiledônia. Então, tem duas partes, 2 folhas modificadas que estão juntas, alimentando o embriãozinho ali no meio, é uma dicotiledônia. Essas plantas, então, elas apresentam crescimento secundário. Logo, elas têm, então, essa diferenciação ali na superfície. Né? Nós temos, então, o felogênio, o feloderme e o suber. Na periderme, nós temos algumas lenticelas. Lenticelas são as aberturas aqui, rachaduras, literalmente, da casca. Tá? Ajudam na circulação do ar. Então, vocês conseguem ver aqui, essa rachadura, né, na casca, e aí ela ajuda na circulação. Algumas plantas, como a goiabeira, por exemplo, em vez dessa rachadura, ela tem uma descamação do caule mesmo. Né? E aí não é lenticela, aqui é uma ritidoma, que apresenta esse descolamento desse caule ali, né? Destaque dessa capa ali. Então é uma ritidoma, também ajuda na circulação do ar. Desses tecidos vegetais, então, a primeira parte desse tecido, então, esse revestimento é a periderme, do tecido vivo. 3 partes, então, suber, felogênio e feloderme. Né? Então, vocês conseguem ver aqui, suber é a parte mais de fora, felogênio é do meio, feloderme é mais do meio. Depois começa os tecidos de condução, floema, xilema, o xilema. Aqui nós temos daqui em diante, já os tecidos de condução. Então, aqui é o tecido de revestimento, essas 3 partes iniciais ali, A partir, o suber, o primeiro tecido, ele acaba morrendo. Então, o suber é um tecido morto que faz parte da periderme. Lembrando que a periderme, ela tem tecidos vivos, mas o revestimento externo dela acaba morrendo.
Floema, ele é um tecido de condução. Floema e xilema são tecidos de condução, tá? Então, são tecidos que vão ajudar, então, na condução da seiva. Que seiva? A seiva da fotossíntese, tá? Então, ó, nós temos dois tecidos de condução, xilema e floema. O xilema, ele faz o transporte da seiva ascendente, ou seja, pega na raiz, leva até as folhas. Na folha faz fotossíntese e leva de volta e distribui para a planta já a seiva elaborada. Então, xilema traz a seiva bruta, floema traz a seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? Já o produto da fotossíntese, a glicose após passar pela fotossíntese. Então, ó, nós temos aqui floema, né, o tecido vivo. Esse floema, ele é responsável, então, por conduzir essa seiva elaborada. Essa seiva que foi produzida a partir da matéria que veio da raiz, dos gases, e que produziu, então, a glicose através da fotossíntese. Então, para passar, ela passa através desses vasinhos aí, ó, esses elementos de vaso crivado. Esses elementos de vaso crivado, eles estão presentes nas gimnospermas e nas pteridófitas. Também, no caso das angiospermas, nós temos tubos crivados. A função é a mesma, né? Então, ele passa através desses vasos, funciona como válvulas de controle ali, tá? Elas vão, então, ajudar no transporte dessa seiva. Já que no caso do floema, esse transporte da seiva, ela não é só ascendente, não só sobe, ela distribui para toda a planta, tá? Então, ela passa através da placa crivada ali para fazer esse transporte. Já o xilema é tecido morto, tá? O xilema é o responsável por transportar a seiva bruta, aquela que veio direto da raiz. Tá? Então, lá na raiz, a planta puxa água e sais minerais e vai conduzir essa seiva bruta até as folhas para fazer fotossíntese. O vaso que vai levando isso é o floema, tá? Então, o floema, ele é composto por células mortas, chamadas de elementos traqueais ali, ó. Essa parede é lignificada, a lignina mata a célula, né? Tudo que tiver lignina é tecido morto. E aí, então, ó, elas estão organizadas em fileiras, em que essa água ela vai entrar lá nesse elemento de perfuração ali, ó, e vai levar até as folhas. Os traqueídeos, que aparecem ali, ó, desses vasos, eles são vasos de um calibre mais fino, estão lá nas raízes, que ajuda a fazer a passagem da água do solo para dentro da planta. Tá? Normalmente por diferença de pressão. A pressão acaba aumentando e a água vai subir como se fosse um processo de sucção. Tá? A pressão gerada dentro do vaso acaba fazendo como se fosse um processo de sucção. Esse tecido, então, ó, ele vai conduzir a seiva até a folha. Lá na folha vai acontecer a fotossíntese, promoveu, então, a glicose, faz a glicose, vai ser distribuída para a planta. E também, através disso, vai ser possível a transpiração. O excesso de água, então, e o oxigênio vai ser liberado através do processo de transpiração, tá? Lembrando, gente, planta faz fotossíntese, mas também faz respiração, não esqueçam. Muita gente que coloca a planta fazendo fotossíntese e animais fazendo respiração, processo de respiração. Não é assim. Planta faz fotossíntese e também faz o processo de respiração, né? Aqui nós temos, então, ó, através da condução, ó, sobe através do xilema, volta através do floema, né? Então, o xilema leva a seiva bruta, o floema traz seiva elaborada. Essa seiva elaborada vai ser produzida nas folhas através do processo de fotossíntese. A sobra dele, o oxigênio, o vapor d'água, é eliminado através do processo de transpiração. Até aqui, gente, dúvidas? Não. Tranquilinho? Uhum. Sim. Como é que tá aí, gente?